Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao meu place. Meu nome é Letícia Cabral. Eu acredito que todo mundo já reparou a mudança de cenário, pessoal. Me mudei recentemente com a minha família, então isso explica o cenário diferente. Eu sei que certamente vocês devem estar sentindo falta do quadro. Eu me sinto totalmente perdida se eu estou gravando aula sem o quadro negro, pessoal, sobretudo porque, na minha opinião, nada supera pedagogicamente falando o bendito quadro negro. Então, ele vai voltar. Pessoal, tenham paciência, mas a gente acabou de chegar, né? Então eu não posso dar uma previsão para vocês, assim, é uma estimativa certa acerca de quando ele vai voltar. Mas se ele não voltar, certamente a gente volta ali com aquele quadro branco de canetinha mesmo. Mas algum desses aí vai voltar e a gente, por fim, retoma a faceta típica, o visual típico, a estética típica das nossas videoaulas. Enfim, justifiquei para vocês o porquê da mudança de ambiente, mas eu quis, pessoal, que essa videoaula, inclusive em termos de cenário, ela fosse diferente, porque com essa videoaula em questão nós encerramos a nossa maratona de aulões, estreada ali no dia, se eu não me engano, 23, sou péssima com datas, no dia 23 do mês passado, dia 23 de novembro. Então, quem está me acompanhando desde aquela época, vocês sabem que semanalmente, todas as segundas-feiras desde então, eu vinha disponibilizando para vocês aulões que se propunham a um aprofundamento em métodos altamente relevantes, sobretudo para o homeopata contemporâneo, até porque foram aulões que se debruçaram ali minuciosamente sobre especialmente as abordagens contemporâneas, tendo como seus expoentes Schouten, Shankaran. Então pincelamos aí maior parte dos métodos mais consagrados na nossa contemporaneidade, mas eu aproveitei o ensejo também para já anunciar as minhas ofertas de Black Friday para vocês. Então, faltou comentar sobre algumas ofertas, então a gente vai finalizar esse processo hoje para que vocês possam se decidir acerca de qual oferta vocês vão abocanhar. E vocês têm pouco tempo, pessoal, porque a Black, propriamente, a minha Black, ela vai encerrar no último badalar do dia 30. Depois, os valores, eu não posso dizer que os valores vão voltar ao que era antes, pessoal, porque eles vão aumentar um pouquinho em relação ao que era antes, não é papo de vendedor. Pode até me cobrar, Letícia, você falou que ia mudar, não mudou nada. É dia 1º, dia 1 do 12, 2 do 12, tá tudo do mesmo jeito. Não vai voltar, pessoal, podem me cobrar, estou colocando, é uma promessa que eu estou fazendo para vocês aqui, confiem no que eu estou dizendo. Depois do último badalar, do dia 30, os valores serão reajustados, mas não para como estava antes, para mais. Então, decidam-se até o dia 30, o último badalar do dia 30, acerca de qual oferta vocês vão abocanhar. Mas essa videoaula, pessoal, quis que ela fosse especial também pelo seguinte, porque além dessas ofertas, né, falta anunciar algumas envolvendo os aulões, eu vou anunciar para vocês outras novidades também, que eu acredito que muitos já ansiavam por isso, algumas novidades, e agora vem a treta. Tem pessoas que têm certeza que estavam aguardando essa videoaula por causa da treta, mas que não vai ser treta coisa nenhuma, meus queridos. A gente vai falar sobre um post que é um post assim que, dado a quantidade de informações que circulam na internet e depois se tornam obsoletas rapidamente, eu acredito que a gente pode considerar esse post até antigo. É um post que vale a pena ser comentado, pessoal, onde mais uma vez a homeopatia foi apedrejada. Por que eu não quis deixar esse post passar sem que eu trouxesse um posicionamento para vocês? Porque foi uma pessoa muito influente que publicou esse post. E em sendo uma pessoa muito influente, infelizmente o post alcançou muitas pessoas e consequentemente desinformou muitas pessoas. Então eu senti que era o meu dever me posicionar e de uma forma bem detida em relação a cada uma das contra-argumentações que foram trazidas ali em relação à efetividade da homeopatia. De novo, pessoal, esse tem sido nosso arroz com feijão desde a época de Hahnemann e não vai deixar de ser, pessoal. A gente precisa naturalizar as perseguições e a melhor forma de empreender esse processo é se preparando para elas, se preparando com conhecimento, se preparando com, digamos, argumentos válidos, contra-argumentações válidas,
para aqueles apedrejamentos que são típicos. A gente sempre é posto contra a parede, por exemplo, em relação a essa bendita evidência científica. Então, hoje, pessoal, hoje a gente coloca uma pedra nesse negócio de uma vez por todas. Inclusive, eu nem vou utilizar essa abordagem. Por quê? Porque isso é uma cortina de fumaça. Além de que, se a gente quiser vencer o debate por essa via, por incrível que pareça, pode parecer um contrassenso, mas é muito fácil. É muito fácil pelo seguinte, porque abundam estudos, basta googlar, pessoal, é muito simples. Se você faz uma pesquisa no próprio PubMed, você vai encontrar vários estudos chancelando, comprovando a eficácia da homeopatia, comprovando que ela não equivale ao efeito placebo. Então é muito fácil, pessoal, a gente com um pouquinho de boa vontade, a gente consegue ter acesso a esses estudos em massa, em profusão. Mas eu vou direcionar vocês, graças a Deus, foi publicado um material recentemente por um figurão da USP, veja bem, eu estou sinalizando isso para deixar claro que não é qualquer um, é um cara que ele bebeu da fonte científica cartesiana e esse cara, ele decidiu escrever uma obra com uma coletânea de evidências científicas da homeopatia. Então, com isso, pessoal, a gente coloca uma pedra, a gente cala a boca desse povo de uma vez por todas, que eu sei que ninguém aguenta mais ouvir isso. Ah, não tem comprovação científica. E no fim isso é bem curioso, pessoal, porque a gente vive uma época em que a ciência, infelizmente, eu sou amante da ciência, quero que a ciência evolua cada vez mais, eu estou rechaçando a ciência pelo amor de Deus. Não vai ser esse o foco aqui essa não vai ser nem a última abordagem que eu vou adotar aqui, a abordagem mais, digamos, secundária, de forma, até porque eu não advogo isso definitivamente, então não estou crucificando a ciência, mas a gente percebe nos nossos tempos como algo como uma espécie de deturpação da valorização da ciência, como se fosse uma hipervalorização. Isso recebe um nome, talvez vocês já tenham ouvido falar a respeito, cientificismo, um fenômeno chamado cientificismo. O cientificismo, em linhas gerais, pessoal, ele seria algo como a transformação da ciência numa espécie de religião, uma espécie de dogma, para ser mais específica. Então, o que é uma mentalidade, uma abordagem cientificista? É quando, veja se vocês não conseguem elencar vários exemplos aí na mente de vocês, é quando a comprovação científica de determinado fenômeno, ela baliza a existência, ela legitima a existência do próprio fenômeno. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu não consigo encontrar uma explicação para a eletricidade, então a eletricidade não funciona. A coisa aqui, pessoal, não parte da constatação da realidade, para aí sim eu me senti compelida a perscrutar, estudar como aquele fenômeno funciona. Porque a observação dos eventos, isso deveria servir como um pressuposto para aí sim eu tentar trazer uma explicação para aquele fenômeno. Só que agora a gente inverteu o jogo aqui. Primeiro a explicação, depois o fenômeno. Como se isso fosse possível, pessoal. É uma impossibilidade existencial isso aqui. Não, é algo fácil até de uma criança alcançar, mas por incrível que pareça a gente tem caído nesse engodo massivamente. Ou seja, a ideia aqui, pessoal, é que o fato de eu não conseguir comprovar, não é o caso da homeopatia, pelo menos, mas o fato de eu não conseguir comprovar cientificamente um fenômeno, isso não é um motivo suficiente para eu descartá-lo, para eu negar a realidade dele. Funciona. Eu só não consigo explicar direito como é que funciona ainda, mas eu vou continuar me debruçando sobre o fenômeno, eu vou continuar observando em várias circunstâncias distintas até que eu vou encontrar uma certa padronização que vai me permitir um certo nível, uma certa margem de previsibilidade e assim a coisa é sistematizada. Ciência se faz assim, ciência de verdade sempre se fez assim. E os métodos contemporâneos de homeopatia, sobretudo com Schouten, está se encaminhando para uma modulação científica cada vez mais palpável, cada vez mais tangível. Ou seja, mas como é que a coisa chegou nesse ponto? A gente vem aplicando, não entendendo muito bem como é que o fenômeno acontece, mas a gente não pode negar que acontece, curas acontecem quando eu lanço mão dessa divina arte de curar chamada homeopatia. E agora eu tento entender como funciona, por que funciona, como é que eu aumento a margem de
assertividade. Muito dos métodos contemporâneos propõem a isso, aumentar a margem de assertividade através do domínio do conhecimento do fenômeno. Então a gente já vem empreendendo esse processo de transformação da homeopatia numa ciência ano após ano, principalmente com Schouten, que basicamente ele estruturou o método com uma sistematização lindíssima, uma sistematização redondinha com seu método periódico. Mas a gente vai chegar lá, eu não quero me antecipar. Já me antecipei demais, pessoal, porque na verdade a gente nem saiu da introdução da aula ainda, né? Então já trouxe um spoiler do que a gente vai tratar. A gente vai tratar desse post bendito aqui e, claro, né, puxando o gancho também para falar sobre outras várias perseguições de que a homeopatia já foi vítima e que é ostensivamente ainda hoje, e as novidades. Então nós vamos obedecer aqui esse cronograma. Primeiramente, vamos encerrar o anúncio das ofertas. Faltou, pessoal, falar sobre os aulões. Então, para quem não sabe, eu ofereço 4 aulões nesse momento, que eles se propõem, pessoal, a se apresentarem como conteúdos mais enxutos, bem mais, digamos, funcionais em relação ao que a gente percebe, ao que vocês têm acesso ali nos cursos maiores. São esses que eu vim anunciando aí desde o dia 23. Então, esses aulões, eles se propõem a trazer menos teoria e mais prática, vamos colocar dessa forma, embora haja muita teoria. Para que vocês consigam se situar bem, quem não tem a mínima ideia do que eu estou falando, são aulões que se propõem a tratar mazelas bem específicas. Então, eles têm um cunho mais prático exatamente por isso, porque em cada aulão eu apresento ferramentas específicas para que vocês consigam resolver problemas específicos. Então, vamos direto ao ponto aqui. Atualmente, eu tenho 4 masterclasses. Então, a primeira que lancei, Vícios e Compulsões em Homeopatia, e o nome do aulão é autoexplicativo, pessoal. Então, qual que é a ideia aqui? Trazer alternativas homeopáticas para tratar vícios e compulsões. Em cada aulão, pessoal, eu trato de pelo menos, que em alguns eu trouxe até mais alternativas, mas pelo menos 10 matérias médicas, 10 medicamentos homeopáticos que se propõem a tratar aquela mazela que é o tema central do aulão. Então, vícios, compulsões e a homeopatia. Pelo menos 10 matérias médicas. Eu acho que nesse em particular eu falei até mais, devo ter falado de 12 ou 13. Ansiedade e homeopatia, depressão e homeopatia, traumas afetivos e homeopatia. Então, esses são os 4 aulões, conteúdos mais enxutos que eu lancei até aqui. Então, pessoal, por que eu não vou fazer o mesmo que eu fiz no caso dos cursos com os aulões? Porque são conteúdos, como eu falei, muito mais enxutos, são conteúdos muito mais condensados que têm um teor mais pragmático. Ou seja, se eu fosse falar do conteúdo desses aulões, se eu fosse gravar uma videoaula para que elas se propusessem ali a uma espécie de insider sobre cada aulão, termina que no fim das contas esses aulões serão oferecidos a vocês gratuitamente, que realmente é um conteúdo mais sintético. Então eu não vi sentido em empreender uma espécie de olhar mais aprofundado sobre eles, porque realmente eles têm uma estrutura, como disse, mais funcional, mais técnica. Então, tudo que vocês precisam saber é basicamente disso. Ansiedade e homeopatia, ferramentas homeopáticas para tratar a ansiedade. Depressão e homeopatia, o mesmo no caso de depressão. Vícios e compulsões, o mesmo no caso do tratamento de vícios. E traumas afetivos e homeopatia, mesma coisa. Agora, as ofertas, pessoal. Todos os aulões, todos não, traumas afetivos, ele estava 256. Agora ele passa a 156. Então, se você quiser adquirir o traumas afetivos nesse exato momento, só ele você paga 116. Todos os demais aulões, pessoal, depressão, ansiedade, vícios e compulsões, qual que era o preço original deles? 156. Você adquirindo, se você quiser adquirir qualquer um desses avulso, você paga por qualquer um desses 3 últimos que eu falei, 116. Agora, o combo que eu estou oferecendo a vocês é o seguinte: se você leva esses 3 últimos que eu acabei de falar, ansiedade, depressão e vícios e compulsões, você leva gratuitamente a Masterclass, que eu também chamei de mini curso Traumas Afetivos. Então,
Leve 4, pague apenas 3. Esse combo ele já tá feitinho para vocês, pessoal. Não precisa adquirir um de cada vez e aí vocês vão receber o bônus ali, o anúncio do bônus, traumas afetivos por e-mail, uma coisa mais complexa que essa. Enfim, podem ficar tranquilos que o pacote ele já está feito aqui através desse link. Só clicando no link aqui na descrição do vídeo, que aí automaticamente vocês já serão remetidos à página de aquisição, tá certo? Eu vou deixar tudo que eu comentar aqui no vídeo, pessoal, eu vou sinalizar a vocês que está aqui na descrição, vou discriminar de que forma está aqui na descrição para ficar bem fácil de vocês localizarem. Então, aqui abaixo, vocês vão encontrar o link de aquisição de cada um dos aulões para quem quiser adquirir de forma avulsa. Letícia, tem alguns aí que eu já tenho, só queria esse aqui, só queria trauma, só queria depressão, ansiedade. Então, vai estar tudo aqui, ou seja, 4 links e um quinto onde vocês conseguem acessar esse pacote que eu anunciei agora por último, ou seja, os 3 aulões levando o traumas afetivos, tá certo? O combo, como eu falei, já está todo feitinho aqui, basta vocês clicarem no quinto link dessa sequência de cima para baixo, que aí automaticamente vocês já são remetidos à página de aquisição, igual eu falei anteriormente. Agora, pessoal, além disso, eu queria anunciar para vocês também outra novidade. O lançamento do meu site é um projeto que eu já venho nutrindo há um certo tempo. E a ideia do site, ele está no processo de incipiência ainda, pessoal. Eu não alimentei muito nesse momento, mas de qualquer forma vocês já têm ali uma noção, mais, né, uma forma de vocês terem acesso a todos os meus cursos, a proposta de todos, porque muitas pessoas ficam perdidas. Ah, Letícia, eu não sei onde adquirir seus cursos, não tem uma página onde eu tenho acesso a todos eles, onde eu posso ter uma noção geral do que cada um trata. Enfim, então é uma forma de reunir todos os meus projetos num lugar só. Mas, além disso, para quem deseja agendar atendimentos comigo, tem uma aba específica do site só para atendimentos, com tudo discriminado, como os atendimentos funcionam, quais são os primeiros passos. Para quem já conhece meu trabalho, vocês sabem que para que vocês consigam agendar o atendimento, vocês precisam responder uma anamnese antes. Então, eu coloquei lá 3 anamneses diferentes conforme a faixa etária, conforme a sua faixa etária. Então, tem uma para crianças, tem outra infanto-juvenil e tem outra para o adulto, que abrange ali desde os 15 anos de idade até a terceira idade. Então, essas informações estão todas esmiuçadinhas lá, como eu falei, valores, como é que os atendimentos são conduzidos e o tipo de perfil que eu atendo, o tipo de perfil que eu não atendo. Então, todas essas informações estão lá, agora num lugar só. Muita gente já tinha me pedido isso antes, e é natural que seja assim, pessoal. Um site definitivamente, sobretudo quando a gente já lançou muitos projetos, é inescapável, é uma necessidade que definitivamente ela não pode ser mais negligenciada a título de organização, para que vocês consigam se situar acerca de onde vocês podem começar em se tratando de usufruto do meu trabalho. Então, tá tudo lá, sejam muito bem-vindos. O endereço é bem clichêzão, pessoal. Adivinha qual que é o endereço do site? www.omeuplace.com.br. Poderia deixar de ser. Então, sintam-se à vontade para navegar ali no site. No primeiro momento, como eu falei, ele está bem enxuto com as informações mais essenciais acerca do meu trabalho, mas com o passar do tempo, inclusive, a ideia é alimentá-lo com, de novo, adivinha o quê? Vários estudos que chancelam, que confirmam a eficácia terapêutica da homeopatia. Então, eu pretendo recheá-lo de muitos materiais desse tipo, para que vocês tenham isso sempre disponível, caso vocês enfrentem perseguições que, de novo, nos colocam contra a parede com esse bendito argumento. Não tem evidência científica que comprova que isso aqui funciona. Então, veja bem, vai ter um monte de cala-boca lá no meu site, é essa a ideia. Mas eu vou trazer uns cala-bocas aqui, como eu prometi a vocês nessa videoaula. Então vamos, pessoal, começar aqui agora a comentar sobre o post. Eu vou trazer para vocês um preâmbulo acerca de qual vai ser a pauta, a minha estratégia de contra-argumentação de todas essas acusações de que fomos vítimas, e aí no final do vídeo a gente vai pormenorizadamente, detidamente, a gente vai discutir sobre o conteúdo do bendito post propriamente, com as suas devidas, chamando a atenção de vocês para as suas respectivas falácias. Bom, pessoal, eu
vou ser bem sincera com vocês, eu pensei muito como é que eu ia abordar esse assunto. Passaram pela minha cabeça várias estratégias possíveis e segundo as quais sairíamos vitoriosos desse debate. É um debate fácil de vencer quando a gente está preparado, é igual eu sinalizei a vocês anteriormente, mas a gente precisa ter preparação quando a gente é colocado contra a parede mediante qualquer estratégia. A gente consegue se sair se a gente está bem preparado, inclusive quando a gente recebe essa acusação de falácia científica. Então, é fácil a gente sair daí também, mas precisamos estar preparados para qualquer abordagem agressiva em se tratando de homeopatia. Quando a gente acessa, pessoal, e na internet, se vocês forem buscar hates contra ali a homeopatia, vocês vão encontrar muita coisa. Eu sugiro que vocês se debrucem sobre esse material para que vocês possam começar a se acostumar com o tipo de acusação que normalmente é direcionada para a gente. A primeira providência que a gente tem que tomar quando a gente sabe que a gente é suscetível a perseguições é dominar o discurso habitual do inimigo. Então, essa da falácia científica é a mais comum, pessoal. Então, como eu falei, vamos fazer o seguinte aqui, vamos combinar de colocar uma pedra definitiva nesse assunto. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas alternativas que vão lhes ajudar nesse sentido, focando em trabalhos recentemente lançados. Então, eu não vou me remeter a nada que foi divulgado em 1900 antigamente. Eu elegi aqui material fresco, propositalmente, material recém-lançado. Mas, como eu ia dizendo a vocês, eu pensei muito como é que eu ia desenvolver essa abordagem, pessoal, e eu acredito que definitivamente é o que eu havia antecipado a vocês lá nos stories. A gente não vai vencer esse debate entrando nessa mesma linha, entrando nessa mesma pauta de comprovação científica ou não. Porque se a gente vai muito para esse caminho, pessoal, a gente vai levantar uma cortina de fumaça que não vai ser benéfica nem para a gente, nem para o agressor, porque é igual eu falei. Uma das estratégias também para a gente vencer um debate, em se tratando de homeopatia, a gente, estando nós defendendo a homeopatia, é a atitude benevolente diante daquele que critica, diante daquele que acusa. Então, sobretudo essas pessoas que elaboraram esse post, são pessoas esclarecidas, pessoal, são pessoas que a gente pode dizer que elas têm compromisso com a verdade. Então, a gente tem que partir do pressuposto que elas querem ver, elas querem entender como o fenômeno funciona, que aí, automaticamente elas vão ter a oportunidade, inclusive, quem sabe, até de aderir em certa medida a essa abordagem da homeopatia que, diga-se de passagem, é muito sedutora. Não tem ninguém que, diante de um bom atendimento homeopático, não se sinta compelido a abraçar essa divina arte de curar. A homeopatia, o poder de sedução da homeopatia é altamente contagioso. Vocês sabem bem disso, pessoas que me acompanham há um certo tempo, vocês sabem exatamente do que eu estou falando. É algo apaixonante. No primeiro momento, intrigante, mas você vence a implicância, você será seduzido por ela fatalmente. Mas o que eu ia dizendo, pessoal, realmente é que eu fiquei em dúvida demais como é que eu ia abordar essa videoaula e, por fim, eu decidi, como já havia antecipado nos stories, apelar ao bom senso. Não vou entrar nessa cortina de fumaça da evidência científica, que é igual eu falei, vencer o debate, porém, é muito fácil. E a gente acaba não aproveitando muito da oportunidade de lançar mais luzes acerca do quão divina é essa arte de curar chamada homeopatia. A gente deixa de evidenciar as pessoas que estão testemunhando o debate em que nível a homeopatia está hoje, em que medida ela pode beneficiar a humanidade. A gente perde a oportunidade de deixar claro às pessoas envolvidas o tesouro que nós temos à nossa disposição. Então vamos aproveitar bem essa oportunidade, pessoal. Não vamos entrar por aí não, que isso é uma cortina de fumaça. E é fácil vencer por essa via. Então eu decidi começar por uma frase do meu querido mestre Olavo de Carvalho. E o professor, ele diz, trazendo aqui uma colocação mais irreverente à aula, pessoal, o professor era uma das notas da personalidade dele, a irreverência. Então, a maior parte das frases dele, às vezes tem um palavrão, tem uma piada, algo nesse sentido. Então, no caso da citação que eu vou fazer aqui, não vai ser exceção. Mas ele diz o seguinte, olha, você só pode falar com propriedade sobre um assunto
Primeiro, pessoal, por que ele está falando isso? Porque o brasileiro ele tem o péssimo hábito, eu estou falando brasileiro que é uma coisa cultural mesmo, pessoal, a gente tem um péssimo hábito de falar de coisas que a gente não entende minimamente. A gente lê uma linha ali, umas 2 linhas do assunto, a gente já sai de entendido. A gente já sai de versado na arte daquela coisa ali que a gente se propôs a dedicar 5 minutos de atenção, quando muito. Então veja bem, o professor ele diz sabiamente o seguinte: a gente não fala sobre determinado assunto, a gente não opina, não palpita sobre determinado assunto, sob risco de ser ridicularizado, com razão, se a gente não tiver dedicado pelo menos 5 anos de estudo sério sobre aquele assunto. Essas pessoas, claramente, elas não dedicaram, pessoal, acho que 1 minuto ao estudo do assunto. São pessoas que provavelmente elas têm, o que elas sabem sobre a homeopatia partiu dessas referências telefones sem fio. É como dizem que a coisa funciona, e eu não estou achando isso, pessoal, eu estou constatando isso pelo que a pessoa escreveu aqui no post. Ela está denunciando o desconhecimento dela, a precariedade de conhecimento acerca da homeopatia, do modus operandi dela, da aplicabilidade dela, do poder terapêutico dela. Está estampado em cada linha que essa pessoa escreve. A gente vai se ater ali ao post, vocês vão perceber as gafes aqui. Então, pessoal, o que o professor Olavo está incentivando a gente é o seguinte: você não se ateve por pelo menos 5 anos no assunto, a sua opinião, aí o que ele diz, vale um peido. Soltaram um tanto de peido aqui e, infelizmente, muita gente sentiu a caatinga. Por isso que a gente tem o dever de desconstruir aqui o estrago, a gente tem o dever de passar perfume aqui no ambiente. Essa é a nossa missão, é a missão desse vídeo. Então a gente só paga mico quando a gente fala de coisas que a gente não entende. Então, claramente, são pessoas altamente desinformadas no assunto. Estudo científico. Está aqui, vai estar tudo na descrição do vídeo. É estudo científico? É evidência científica que vocês querem? Porque caso não haja estudo, caso não tenha nenhum estudo científico envolvendo ali, comprovando que a coisa não é placebo, então não funciona. O cientificismo que a gente condenou no início do vídeo. Então a negação do fenômeno porque não tem uma explicação científica ainda para a coisa. Esse tipo de maluquice, pessoal, que a gente está tendo que combater. Então não precisa de um raciocínio tão rebuscado para a gente vencer o debate, pessoal, porque é uma impossibilidade existencial essa, né, como disse. Mas enfim, eu separei aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu não sei se vocês sabiam da existência dessa obra, que ela foi recém-lançada. Eu vou deixar a foto da capa aqui do livrinho, pessoal. É um livreto, vocês podem adquirir por R$10. O meu aqui... Esse meu, acho que eu paguei R$5 e eu estou lendo através do Kindle celular, mas vocês conseguem ler também no Kindle. Meu Kindle, o tabletzinho está bem ali na ponta. Eu não vou lá porque senão pode desfocar aqui a câmera para focar a trabalheira que vocês não têm noção. Então, esse livretinho, pessoal, você que estuda homeopatia, você que fica enchendo o saco, recomendo que leia. Para você, por fim, satisfazer o seu orgasmo científico, criatura de Deus. Leia, é isso que você quer? Então leia o bendito livro. Olha só o título, já é autoexplicativo. Homeopatia não é efeito placebo, comprovação das evidências científicas da homeopatia. Pronto, é isso que você queria, estar aqui. Ó. De autoria de quem? Será que é de um charlatão? Será que é de qualquer um? Dr. Marco Zulian Teixeira. Graduação em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura, USP. Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP. Pós-graduação em Medicina Homeopática pela Associação Paulista de Homeopatia. Inclusive, você crucifica a homeopatia, você sabia que existiam instituições que se propõem a oferecer pós-graduação em Medicina Homeopática pela Associação Paulista de Homeopatia? Tem pós-graduação de placebo, Senhor amado, olha isso. Médico especialista em homeopatia, doutorado em ciências médicas pela, de novo, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Não é qualquer pessoa que está escrevendo isso aqui. Não é uma pessoa que definitivamente tem a intenção de desinformar. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Bom senso. Como disse a vocês, o bom senso será o suficiente. A gente não vai precisar ir muito além do bom senso. Sem falar no estudo recentemente lançado, que eu também vou colocar aqui abaixo para vocês, onde há a comprovação, mais uma, de que a homeopatia não atua como placebo. Então, é estudo que vocês queriam, está aqui. Pronto, a discussão acabou.
Agora vamos aproveitar um pouco mais essa discussão, vamos aproveitar o potencial de esclarecimento que ela tem realmente. Então, já que a treta começou, vamos tirar algum bem dessa abundância de mal, pessoal, ou como São José Maria Escrivá diz, né, o contrário. Vamos afogar esse mal em abundância de bem, então vamos construir aqui a abundância de bem. Então é o que eu ia dizendo, pessoal, a maioria das pessoas que crucificam a homeopatia, elas não têm ideia, a mais remota ideia do nível de desenvolvimento que a coisa está. Essas pessoas talvez nem sabem que existem instituições sérias que se propõem a pós-graduar pessoas em homeopatia. Essas pessoas provavelmente não sabem disso. Então, aquilo que eu falei, então, a pós-graduação de placebo, Letícia, que coisa maluca, como é que uma universidade vai permitir isso, né? Pois é, bom senso, igual eu falei, bom senso. Mas o que eu ia dizendo, pessoal, é que o bom senso a gente pode estender também para esse panorama atual da homeopatia. A gente vence esse debate mostrando como a homeopatia está hoje. O bem que ela proporciona, a esperança que ela traz para várias pessoas, milhões de pessoas hoje. Que nível estão os estudos envolvendo a homeopatia hoje? Vocês vão chegar naturalmente à conclusão de que não se dedica tanto tempo, não se dedica tanto esforço, tanto empenho, tesouro do tempo a placebo. Há algo que já provou por A mais B que funciona mediante a autossugestionabilidade do inconsciente, que funciona mediante um autocondicionamento. Não tem como, pessoal, mediante o uso do bom senso, não tem como a gente chegar à conclusão de que não tem algo aí. No mínimo, eu preciso ter a humildade de reconhecer isso, que é outra questão também. As pessoas hoje, pessoal, eu já fui aquela jovem rebelde que tinha a impressão, jovem rebelde justiceiro, né, que tem, a gente quando é adolescente é besta nesse sentido. Né? Então, a gente muitas vezes tem a impressão de que a gente tem que livrar os oprimidos pela ignorância, dos véus da inverdade. A gente tem que tirar a venda dos olhos dessas pessoas, porque elas são claramente vítimas da própria condição de ignorância e elas almejam ardentemente a verdade. Eu tinha muito esse pensamento de que essas pessoas eram vítimas e nós éramos espécies de heróis. A gente tinha que ir lá salvar aquela pessoa. Só que eu me pacifiquei muito quando eu percebi que a maioria das pessoas querem estar certas. Eu já disse isso para vocês algumas vezes. A maioria das pessoas não tem compromisso com a verdade, porque a verdade, dependendo de quanto da sua vida já está pautada no obscurantismo, a verdade ela pode soar como uma maldição. Você vai ter que rever todos os conceitos errados em que você amparou, em que você alicerçou toda a sua vida. Depois de um certo tempo é preciso muita coragem para você ter essa audácia, pessoal, de reinventar, ter essa disponibilidade, essa coragem de desconstruir a sua vida inteira. Já que ela estava ancorada na lama, ela estava ancorada em areia movediça, um terreno instável. Então é preciso muita coragem para isso mesmo. Por isso tantas pessoas evitam a verdade, sobretudo depois de determinada altura da vida. Mas eu percebi que poucas pessoas buscam por isso definitivamente. Buscam pela verdade dos fatos, tem essa calma, essa paz de espírito para simplesmente observar e pelo menos declarar. Não tem algo nesse negócio. Tem uma coisa. E como é que eu chego a essa conclusão? Primeiro, ao nível de desenvolvimento que a coisa está. Vários livros escritos a respeito, sobre métodos específicos de como usar melhor essa coisa. Pessoas, relatos inúmeros, mundo afora, de pessoas que se curaram. Há hospitais de homeopatia. Essas pessoas talvez não sabem disso. Hospitais em Mumbai, hospitais no Reino Unido. Um tanto de gente vai para um hospital receber placebo. Olha que coisa curiosa. Será que isso se sustenta na prática? Então, é aquela humildade de declarar que tem alguma coisa. Eu não sei o que é. E está tudo bem não saber do que se trata. Eu vou observar e, com o tempo, eu vou depurando as minhas observações acerca de como aquele fenômeno funciona, para aí sim a gente chegar dentro daquele caminho percorrido por todo o saber científico. Eu observo para que eu possa notar padrões, esses padrões são sistematizados, isso facilita a previsibilidade e assim por diante.
A gente precisa percorrer esse caminho para que a gente consiga produzir tecnologia, inclusive. Isso é necessário, a gente chegou até aqui graças a esse expediente. Só que o problema é a supremacia que ele está assumindo, ou seja, eu preciso primeiro ter a teoria para depois validar a existência de um fenômeno que está acontecendo, independentemente de eu querer que ele esteja acontecendo ou não, ele está acontecendo. Então, para lidar com esse assunto e para lidar com a vida, pessoal, eu os exorto, queiram ser vencidos pela verdade. Eu vou ajudá-los, meus queridos algozes, a serem vencidos pela verdade. Expondo a vocês fatos. Vocês podem ir atrás de tudo que eu estou falando. Fatos. Lançando mão do bom senso apenas. Então veja bem. Nos meus vídeos, não sei se os carrascos aí já acompanharam alguns dos meus vídeos, já assistiram um trecho sequer, mas para que vocês consigam se ambientar, maior parte do meu trabalho aqui no YouTube, ele é direcionado ao ensino da homeopatia com enfoque em especialmente 3 autores, que, graças a Deus, eles seguem vivos, fortes e atuantes até hoje. São verdadeiros faróis dos nossos tempos, pelo legado que eles têm construído, o legado que eles têm semeado. Então, vou falar um pouquinho sobre esses 3. E aí vocês, depois dessa exposição, eu acredito que se sentirão tentados a pelo menos chegar à seguinte conclusão: tem coisa aí, tem coisa aí. Eu só não sei o que é, eu só não aceito que seja exatamente assim que a coisa funciona, mas uma coisa eu preciso assumir. Tem coisa aí. Eu quero ser vencido por essa verdade. Não sei qual é, não sei como é que ela funciona, não sei o modus operandi dela, mas tem coisa aí. O primeiro autor sobre o qual eu gostaria de falar é Schouten. Schouten, vocês vão me ver falando muito sobre Jan Schouten, que é um holandês, médico homeopata holandês, aí meu canal afora. Falo muito sobre o legado dele, porque eu tenho Schouten hoje como aquele homeopata que chegou o mais próximo da cientificação da homeopatia. Então, foi quem sistematizou, deu uma forma mais redondinha, digamos, ao raciocínio homeopático, de maneira a torná-lo previsível, de maneira a padronizar a toma de caso. Então, foi quem chegou mais próximo disso. Eu já vou citar uma obra que eu recomendo, inclusive, que os algozes leiam. Mas Schouten, o que eu gostaria de falar sobre ele, especificamente, o que ele tem de tão especial? Schouten é autor de 4 livros até o momento, 4 grandes obras que são verdadeiros legados, são verdadeiras preciosidades da humanidade agora, legados da humanidade. O primeiro livro que escreveu se chama Homeopatia e os Minerais. Homeopatia e os Minerais tem 334 páginas, sem falar de vários estudos de casos que recheiam essa obra. A seguir, escreveu Homeopatia e os Elementos. Homeopatia e os Elementos, a última edição de Homeopatia e os Elementos tem 902 páginas, além de também inúmeros casos documentados, casos clínicos documentados, como a pessoa estava antes de receber a homeopatia, como ela ficou depois. Tudo documentado de forma esmiuçada. Os casos clínicos recheiam as obras desses autores que eu vou citar. Em seguida, Schouten nos presenteia com essa, sim, que eu considero sua obra-prima, apoteótica, Lantanídeos Secretos. Lantanídeos Secretos é uma obra-prima, não apenas pela estética do próprio livro, mas também porque é um tratado de antropologia, a análise de vários medicamentos homeopáticos aqui, versões homeopatizadas de uma classe de minerais específica chamada lantanídeos. E o quanto desses medicamentos se configurarem hoje como uma possibilidade curativa para os transtornos autoimunes. Lantanídeos Secretos tem 624 páginas, mais vários estudos de caso. É uma obra-prima, porque, como eu falei, é como um tratado de antropologia, a análise de vários medicamentos homeopáticos sob o prisma da simbólica, sob o prisma da mística, sob o prisma da própria antropologia, sob o prisma da própria ciência. Eu recomendo, assim, com todo o amor do mundo, não estou assim,
rebatendo aqui os ataques a vocês, não é nenhum tipo de ironia. Eu recomendo que vocês que estão atacando a homeopatia, não precisa ler o livro todo, até porque é uma obra dedicada ao estudante de homeopatia, homeopata já atuante. Mas eu lhes exorto, se vocês estão em busca realmente da verdade, se vocês estão bem intencionados nesse sentido, leiam a introdução, só a parte introdutória, onde, de novo, Schouten nos concede aqui, nos faz a gentileza de versar sobre o contraste ciência e homeopatia. Então, eu acredito que é muito do que vocês estão precisando saber, tá? Na introdução dessa obra aqui. E Schouten nos brindou com mais essa pérola. Em seguida, Plantas Maravilhosas, que é um verdadeiro calhamaço. Meu Plantas Maravilhosas está lá em cima, não tem como eu pegar agora, porque, enfim, né? Estou no meio da gravação aqui. Tem outros aqui, mas Plantas não está aqui. O Plantas tem nada menos, nada mais que 1000 páginas, além de estudos de casos que recheiam a obra. Vários estudos de caso. Os estudos de caso deixam claro, como eu falei, como a pessoa estava antes do tratamento, como é que ela ficou depois. Lá traz ali um cenário comparativo, os medicamentos que foram usados, em qual potência eles foram utilizados e assim por diante. E eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, pessoal, quando eu me deparo com uma obra como essa, o que eu penso sempre é o seguinte, imagina quanto tempo o cara colocou nisso aqui. É uma obra fenomenal isso aqui. Realmente eu tenho um carinho muito especial por Lantanídeos Secretos. Eu fico imaginando o tempo direcionado para escrever isso. Eu fico imaginando o cara deixando de sair com a família, porque ele tinha de escrever mais algumas páginas. Porque ele tinha de consultar as mais de 300 referências bibliográficas que se encontram só nessa obra. Referência bibliográfica do que se trata? São obras, fontes das quais eu bebo, as quais eu referencio para escrever a minha obra. Então, são fontes de inspiração, são fontes de informação que eu reaproveito para estruturar a minha obra. Então, isso é tempo, que é um dos nossos maiores tesouros. Então, olha só, pessoal, como é que o bom senso ele é o suficiente. Você quer me dizer que o cara estudou igual um condenado por todos esses anos? Schouten tem 30 anos de prática clínica com homeopatia. Você está me dizendo que o cara vem clinicando por 30 anos, escreveu tudo isso, consultou todas essas centenas de referências bibliográficas para falar sobre placebo? É sério isso? Então é isso, basta a gente observar fatos. O nível em que a coisa está atualmente, o nível de estudo, o nível de depuração em que essa divina arte de curar se encontra hoje. Aqui eu estou falando de Schouten, mas eu não terminei de falar de todo o legado dele não, que o cara, igual eu falei, é atuante, a máquina. Além de ter escrito tudo isso, o cara já atua como médico homeopata, ou seja, ele saiu, olha só, até isso, nisso aqui é bom a gente se ater. O cara atuava como médico. Certamente ele percebeu as limitações da medicina convencional, não estou descartando, não é isso. Estou dizendo que certamente ele observou as limitações, qualquer médico mais sensível percebe que a arte alopática ela é essencialmente paliativa. Se a gente toma um remédio, a gente está fadado, para cronicidades, a gente está fadado a tomar aquilo a vida inteira, ou seja, não está curando, paliando. A constatação de como a coisa funciona já nos permite chegar a essa conclusão. Então, ele percebeu, muito provavelmente, essas limitações, chegou à conclusão que valeria a pena investir um certo tempo em homeopatia, a qual ele foi desenvolvendo até fundar, anotei aqui o nome da, pessoal, é holandês, né? Então, vou falar tudo errado, provavelmente. Homeopathisch and Centrum Utrecht é a fundação que Schouten mantém, onde, além dele, atuam outros 8 médicos homeopatas. Ele também é o fundador do Stichting Alomissus. Não sei se os colegas já ouviram falar. O Stichting, pessoal, ele é basicamente uma fundação que promove a homeopatia através da publicação de livros, organização de seminários, até a pesquisa, suporte a clínicas. Essa galera está compromissada com placebo? Será?
Isso sem falar em Vithokas. Impossível não ouvir falar de Vithokas quando você está minimamente comprometido com o assunto. Vithokas é uma grande referência na homeopatia clássica. Eu o cito ocasionalmente aqui no meu canal. E Vithokas, quem é George Vithokas? O grego George Vithokas. Vithokas, pessoal, ele deve ter, que eu contei aqui de cabeça, ele deve ter mais de 16 livros lançados. E sem falar que ele tem formação em engenharia. Olha só, bebeu de fontes científicas. O cara, ele tem a cabeça extremamente cartesiana, muito provavelmente o cara é formado em engenharia, e ele se tornou homeopata. Então, não é qualquer um. Não é uma pessoa suscetível a acreditar em superstições, definitivamente. Até hoje ele mantém uma postura resguardada em vários aspectos. Ele não tem algumas vertentes contemporâneas com as quais claramente ele não compactua. Enfim, até hoje ele mantém uma certa postura questionadora em vários aspectos, especialmente em se tratando de vertentes contemporâneas de homeopatia. Mas Vithokas eu não poderia deixar de citá-lo não apenas por seu vasto trabalho, vasto legado que ele já deixou para a gente até aqui, mais de 16 livros escritos, com também, tudo recheado com casos clínicos. Tudo recheado também com dezenas, centenas de referências bibliográficas, ou seja, fontes das quais ele bebeu para desenvolver o raciocínio que ele está propondo em cada obra. Gente, eu vou gastar tanto tempo e energia para falar sobre placebo, para falar sobre bolinha de açúcar, para falar sobre gotinhas de água e álcool. Eu precisava ter gastado tanta energia para falar disso não, hein? E Vithokas, ele é muito conhecido por dirigir a Academy for Classical Homeopathy desde 1995. Os seminários de Vithokas são muito conhecidos, inclusive tem muito material referente aos seminários no próprio YouTube. Se os algozes tivessem tido a boa vontade de pesquisar um pouquinho sobre o assunto, teriam visitado material aqui de Vithokas. Ele tem site, como eu falei, já tem muita coisa disponível no YouTube. Todo ano comparecem aos seus seminários centenas de médicos. É o caso de Shankaran também, que com seus seminários recepciona médicos do mundo inteiro. Médicos do mundo inteiro. Pessoas que beberam de fontes científicas, pessoas que estão acostumadas com o método científico. Essas pessoas deram o braço a torcer a homeopatia. Está todo mundo interessado em enganar a gente. Está todo mundo interessado em dar placebo. Todas essas pessoas estão interessadas em dar placebo para os outros. Será? Bom senso. Agora, vamos continuar aqui. Olha só. Shankaran, ele, o próprio Shankaran, médico há 42 anos. 42 anos. E olha só o passado do cara. Homeopata por inspiração do pai. O pai também era homeopata. Gente, mas essa tendência de indicar placebo para os outros passa de pai para filho, né? Olha só, curioso. Atua como médico honorário na Homeopathic Medical College em Mumbai. Já tem alguns anos que ele atua lá. Inclusive existe um hospital homeopático nessa instituição. Não sei se os algozes estão cientes disso, muito provavelmente não. Diretor do The Other Song. The Other Song é uma academia internacional de homeopatia avançada, com enfoque no método de Shankaran. Esse é o autor que eu mais cito nas minhas videoaulas aqui no YouTube. Então, os algozes provavelmente vão me ouvir muito falando sobre Shankaran e todo o amor que eu direciono à sua pessoa. É uma das minhas grandes paixões esse homem aqui. Esse homem tem que viver muito ainda. O cara não parou de escrever, não. Tem alguns meses ele lançou mais uma obra. Mais uma obra sobre bolinha de açúcar, Letícia. Mas o cara já tinha escrito 20 livros sobre bolinha de açúcar, Letícia do céu. 20 livros sobre placebo. Será? 20 livros sobre placebo? O cara tem um hospital homeopático, dá placebo lá para os pacientes e as pessoas, curiosamente, saem bem de lá. E eu fico imaginando as condições em que essas pessoas chegam no hospital. Uma condição muito influenciável. A pessoa acabou de sofrer um acidente, está passando mal pra caramba, só quer ficar bem, não está nem pensando em sugestão, em fé, isso aí que é das contas. A pessoa sai bem de lá, mas que placebo poderoso esse, né? E, como eu falei, ele é fundador do The Other Song, que é a Academia Internacional de Homeopatia Avançada. A The Other Song, obviamente, né, o Shankaran é indiano, então a matriz está lá, em Mumbai. Mas a The Other Song ela tem filiais no mundo inteiro.
filiais para ensinar como é que se usa placebo. Gente, precisa de tanta sofisticação, de tanto estudo para indicar placebo, meu Deus do céu. O placebinho sofisticado esse, viu? Meu Deus, então, bom senso. Os nossos algozes, por fim, talvez não conheçam a história do nosso mestre Hahnemann, Samuel Hahnemann, alemão Samuel Hahnemann. Provavelmente essas pessoas não conhecem a história de Hahnemann. Eu, de forma benevolente, sugiro que você, implicante com homeopatia, domine, não estou falando conhecer, domine a história desse cara. Leia sobre a história de Hahnemann. Meu organon não está aqui. O que é o organon? Organon, criaturas implicantes, meu Deus. Organon, vocês provavelmente não sabem nem que ele existe. Ele é um manual de instruções acerca de como a homeopatia deve ser empregada. Basicamente é algo que a gente sempre tem à mão, porque nos orienta acerca de como aplicar essa divina arte de curar, ou seja, precisa de manual, Letícia, para dar bolinha de açúcar para os outros, para dar gotinha de água e álcool para os outros. Será que precisava escrever um manual para isso, Letícia? Existe sim um manual, que ele parou na 6ª edição. Para falar de placebo, eu preciso ter escrito a primeira edição, depois a segunda, depois a terceira, quarta, até chegar na 6ª. Hahnemann, além do próprio organon, ele nos deixou um vasto legado bibliográfico. Não apenas, como eu falei, vale a pena estudar o passado desse cara, porque Hahnemann, ele atuou como médico. Ele era médico, médico alopata, médico convencional. Ele começou a perceber as limitações da arte alopática, as quais lhe trouxe muita indignação. Ele começou a perceber que não, isso aqui não cura genuinamente as pessoas. As pessoas continuam adoecendo. E eu não estou engolindo isso não, resumidamente, né? Claro que até ele chegar à homeopatia, isso sofreu várias provocações, vários insights até chegar nesse ponto. Mas ele percebeu claramente as limitações da alopatia, tal como muito provavelmente todos esses que eu citei anteriormente, Schouten, Shankaran e tantos outros que beberam da água da medicina alopática para aí sim desembocar na homeopatia. Mas o fato era o seguinte, é que as perseguições naquela época elas eram muito mais implacáveis que para a gente aqui, pessoal. O registro médico dele foi cassado, ele não pôde mais atuar como alopata a partir do momento que ele começou a empregar a homeopatia. Letícia, mas precisa sacrificar a sua carreira por conta de placebo, Letícia. Eu sacrifico a minha reputação por causa de um placebo. E mais, eu sacrifico a vida de um filho por causa de um placebo? Ai, pessoal, me desculpem, me desculpem. Eu acho que você não tem disposição a sacrificar tudo isso por mentira, entende? Por uma mentira, você não sacrifica o seu bem mais precioso. Você não faz isso por placebo, jamais. Esse episódio da perseguição, pessoal, é interessante que mesmo a gente que já lida com homeopatia há um certo tempo, a gente não... Tem gente que não sabia disso. É uma história a que a gente tem acesso quando a gente pesquisa a fundo a história de Hahnemann. Por isso que eu disse que ela por si só já é uma baita contra-argumentação, ela é o suficiente, na verdade, sendo bem sincera. E numa das perseguições, Hahnemann estava indo para a França, se eu não me engano. Numa das perseguições, a carruagem tombou e ele perdeu o filhinho praticamente recém-nascido. Então, não sei se vocês sabiam dessa história, mas ela, para mim, ela fala por si mesma. Então, peço desculpas à emoção, mas também eu já estou naqueles dias, né, que toda mulher passa, então as emoções ficam à flor da pele. Foi algo quase inevitável, pessoal. É muito emocionante mesmo a história do mestre. Mas seria a minha recomendação, a leitura da biografia dele. Hahnemann, quando teve a sua licença cassada, ele teve de viver de uma forma muito precária. Ele teve de viver à base de traduções. Ele dominava muitas habilidades, dominava muitas línguas, para ser mais específica, então ele teve que contar com o que ele tinha às mãos. E eu não vejo uma pessoa passando tanto perrengue assim para manter uma mentira.
Inclusive, tem uma frase proferida por ele que eu gosto muito de empregar em situações assim, quando a gente está tendo de se defender de algum ataque, mas ele dizia algo que basicamente é a voz da sabedoria, uma síntese de sabedoria em poucas palavras. Ele dizia que se a homeopatia de fato ela for uma quimera, o tempo vai provar isso. Quimera que ele quer dizer aqui é uma falácia, é uma mentira. Se a coisa realmente ela foi inefetiva, se foi coisa da minha cabeça, não vai resistir à prova do tempo. Definitivamente. E ele estava certo, continua certo até esse momento. E isso para mim é o suficiente. A história dele, esse dizer, e é isso, essa verdade que eu mantenho na minha mente o tempo todo, sobretudo quando nós estamos falando de tanto terapias como também qualquer outra contravenção àquilo que vinha sendo feito há um certo tempo. Qualquer proposta de reinvenção, ela enfrenta qualquer proposta mais fora da caixa. Pessoal, a gente já está acostumado, sempre enfrenta a oposição dos novos tempos. Por mais que o que a gente esteja defendendo ali seja a mais pura verdade, se vai contra aquilo que é convencionalmente sustentado, apregoado, automaticamente vai sofrer repreensões, vai sofrer perseguição, mas a verdade ela triunfa. Parece um clichêzão que eu estou falando, mas ela sempre triunfa. Não tem como você manter mentira por muito tempo, pessoal, pelo seguinte, porque uma mentira, para você mantê-la, você tem que gastar uma quantidade absurda de energia. Você tem que estar disposto para cercar qualquer ponta solta. O rabo do gato, será que está fora ali do esconderijo? Eu tenho que ficar pensando nisso a todo momento, porque qualquer deslize meu, alguém vai perceber que a coisa não tem fundo de verdade, que a coisa não tem substância. Então exige-se muita energia para a gente manter uma mentira por tanto tempo. E uma mentira, ela não tem esse nível de sofisticação, não tem definitivamente essa entrega de esforço humano. E por fim, pessoal, vamos agora ao post. Bora lá então. Como eu falei para vocês, eu vou tratar discriminadamente sobre cada um dos... O post tem o quê? É daqueles carrossel, acho que tem 10 partes. Então, nós vamos comentar aqui vou trazer colocações para essas 10 partes. Tem algumas que, apesar de que não 10, pessoal, porque tem algumas colocações que continuam na próxima parte, enfim. Mas eu vou trazer várias pontuações aqui com respaldo na própria postagem. Então, o que nós temos aqui? Primeiramente, homeopatia é embalada e vendida como muitos remédios por aí, mas ela não é como os outros, realmente não é. Ela tem o superpoder, tem mesmo. E não é apenas por ser natural, entre aspas. Mais do que isso, seu verdadeiro diferencial é o fato de não ter absolutamente eficácia alguma. Ok. Seguindo, os princípios da homeopatia, e vai a criatura enunciando aqui os princípios. Equivocadamente, os equívocos já começam a aparecer aqui, os equívocos conceituais. Uma substância que supostamente causa certos sintomas em pessoas saudáveis vai ajudar a tratar doenças com sintomas similares. Quanto mais diluído, mais forte, olha só. Lá vem a bomba. Cafeína seria ótimo para insônia, desde que bastante diluída. Você já mostrou o seu desconhecimento em relação a como a homeopatia funciona. Não é assim, meu querido. Então, vamos dar uma aula de como é que a homeopatia funciona aqui para a criatura. Veja bem, no caso do café. Quando a gente toma café, muitas pessoas tomam basicamente para isso, é para ficar ligada, para acordar. Então, quando a gente toma, a gente tem esse objetivo normalmente. Então, nós temos a seguinte situação aqui. Quando a gente toma muito café, o que vai acontecer com a gente? A gente vai desenvolver insônia em algum momento, de tanto que a gente fica agitado. A gente tem a agitação do nosso sistema nervoso quando a gente toma o bendito café. Igual eu falei antes, a gente toma para que esse efeito seja gerado. Mas aí veja bem, aí ele diz aqui, de forma até com tom irônico, cafeína seria ótimo para insônia desde que bastante diluída. A versão homeopatizada do café, eu posso dizer que ela é um medicamento homeopático adequado para insônia? Não necessariamente. Depende, aí já entra a sofisticação dessa divina arte de curar chamada homeopatia. Depende de como essa insônia se manifesta. Que circunstâncias ela se manifesta? Como? Pensamentos de que teor povoam a minha mente nesse episódio de insônia? Que horário ela acontece? Há outros fenômenos concomitantes, bruxismo, enrijecimento muscular,
Eu padeço de outros sintomas paralelamente à própria insônia? Agora a gente vai subir o nível. Como é a minha personalidade, eu, indivíduo que padeço de insônia? Eu sou uma pessoa explosiva, eu explodo mediante que tipo de circunstância? Quando eu sou exposto a que tipo de crise? O que faz com que eu seja uma pessoa explosiva? Quando eu explodo, que palavras eu profiro? Letícia, mas por que você vai perguntar tudo isso para a pessoa, sendo que ela só quer tratar a insônia? Porque é importante para que a gente consiga eleger um medicamento homeopático para insônia mais adequado para aquele indivíduo que padece de insônia. E mais, mesmo que, vamos supor que a versão homeopatizada do café, que recebe o nome de cófia cruda, vamos supor que cófia cruda realmente se prove o medicamento adequado para o indivíduo que padece daquela insônia. Esse medicamento, ele não foi, a gente não pode dizer que ele foi preparado meramente através de diluição. Algozes, vocês precisam conhecer uma farmácia de homeopatia. Vocês precisam se aprofundar acerca de como o medicamento homeopático é manipulado, que é uma arte à parte. Vocês têm que conversar com o farmacêutico homeopático para que vocês se interem acerca da coisa. Será que tanta sofisticação assim é necessária para eu manipular um placebo? Letícia, mas não, podia ser um negócio mais rápido, né? Uma água, uma aguinha aqui qualquer, bolinha de açúcar aqui qualquer. É uma arte toda elaborada para que eu chegue a níveis de diluição específicos, níveis de dinamização específicos, cada nível de diluição e dinamização para atender um objetivo específico. Vocês estavam cientes de toda a necessidade dessa especificidade, dessa individualização? Muito provavelmente não. Então, não bastaria eu diluir meu cafezinho ali para tratar a minha insônia, mesmo que eu fosse um indivíduo ressonante com cófia cruda, ou seja, mesmo que eu me provasse um indivíduo que precisa desse medicamento homeopático cófia cruda. Então, não é simplesmente diluir, eu preciso dinamizar o medicamento, eu preciso liberar através da dinamização a força medicamentosa dele. Inclusive, quando essa força ela é liberada, automaticamente eu me curo como um todo, porque a homeopatia ela parte da premissa de que a insônia ela é um mero reflexo de uma dinâmica mórbida muito mais profunda. Quando eu tenho problema, o problema não está contingenciado, restrito àquela área, não está restrito ao sono. Eu, indivíduo como um todo, estou desequilibrado na minha totalidade. Então, por isso o medicamento homeopático, ele leva em consideração não apenas o diagnóstico central, não apenas aquele sintoma que está sendo mais incômodo para mim. Provavelmente você não sabia disso, agora você está informado. Seguindo, essa parte aqui é interessante, pessoal. A hipótese é que a água se lembra da substância. Ele coloca aqui entre aspas. E bem, como toda hipótese, ela pode e deve ser testada cientificamente. E o que a boa ciência mostra de forma consistente é que a homeopatia claramente não supera placebo. Deixei todo esse material aqui, criatura, para, como eu falei, né, colocar uma pedra, por fim, em cima desse assunto. Sugiro que leia o material que eu deixei aqui abaixo para o senhorito. Mas por que ainda assim tanta gente jura que funciona? Essa coisa da água, pessoal, eu quis trazer um comentário sobre essa questão aqui da água. Não reparem não que está tendo um aniversário aqui na vizinhança, espero que não atrapalhe vocês a me ouvirem, mas pode ser que essa não seja a explicação mais adequada acerca de por que a homeopatia funciona, levando em consideração que ela claramente funciona. Eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Será que os algozes sabem que existe medicina veterinária homeopática? Pessoas que vivem disso? Agora, você vai me dizer que a gente sugestionou os bichinhos? Existe um ramo da homeopatia dedicado à agricultura. As plantas foram influenciadas pelo placebo. Pois é, acho que os algozes também não foram a fundo nisso não, né? Gente que teve formação em medicina veterinária, que agora adotam a homeopatia como uma medicina complementar à veterinária. Às vezes nem complementar, é a medicina protagonista que é exercida por esses profissionais. Mas, enfim, abri um parênteses. Essa questão da água, olha, pode ser que não seja a melhor explicação, segundo a qual a homeopatia funciona, mas está tudo bem. Qual que é o problema de não ser a melhor explicação? A coisa deixa de funcionar, olha o cientificismo que eu falei para vocês inicialmente, a coisa deixa de funcionar só porque a explicação está inadequada? A homeopatia,
ela está, como qualquer outro ramo da ciência, em fase de desenvolvimento, em fase de depuração. A gente vai entendendo cada vez mais os porquês. E toda cabeça genuinamente científica sempre teve a maior tranquilidade com o processo de desenvolvimento das teorias de conhecimento, de determinado saber. Todo mundo sempre teve paciência com isso, pelo amor de Deus, com as dúvidas, com as incertezas, mas o fenômeno não deixa de acontecer, a questão é essa. Veja bem, os nossos bisavós, tataravós, o que eles ouviam acerca da origem deles? A cegonha trouxe. A explicação era a mais adequada? Definitivamente não, hoje a gente sabe que não. Mas as crianças continuavam nascendo apesar de tudo. E a gente foi observando como o fenômeno acontecia até que a gente chegou ao consenso que a gente chegou hoje, está tudo certo. Então, essa questão da água, eu até concordo em partes. Pode ser que não seja a melhor explicação, pessoal. Não estou dizendo que isso aqui é uma falácia de todo, mas estou dizendo que pode não ser a melhor e está tudo certo. Porque o fenômeno continua acontecendo, então eu não posso invalidá-lo só porque a explicação para ele que está ali estampado diante dos meus olhos está inadequada. Então, essa questão de novo. Motivo 1. O mercado da homeopatia é gigante. Em 2020, o market size global foi estimado em 6,2 bilhões, projetado a 19,7 bilhões em 2030. Além da indústria profissional também lucra. Olha só, estou extorquindo vocês, olha isso. A homeopatia é amplamente prescrita no Brasil, não apenas pelos 3 mil médicos homeopatas, 3 mil pessoas compromissadas em enganar os outros e ganhar dinheiro à custa da enganação dos outros. Ok. Seguindo, se não funciona, como vejo resultados na prática? Você pode ver resultados, aí já começa, é só ladeira abaixo agora. Mas isso não prova que resultados foram causados pela homeopatia. Eu estou tão louco aqui que eu estou começando a questionar a relação de causa e efeito. Cheguei nesse ponto. Temos aqui o motivo 2, efeito placebo, desejos, expectativas, crenças prévias. Olha tudo que eu falei até aqui, pessoal. Coincidências, fatores externos. Então, se eu faço uma dieta, fui gorda esse tempo todo, fui obesa esses anos todos. Se eu faço uma dieta, emagreço, finalmente quando eu mudo a minha dieta, eu emagreço, pessoal, existe uma alta probabilidade do meu emagrecimento ter sido fruto da dieta. Eu acredito que a essa altura ninguém em sã consciência questiona isso. Mas não, se você está fazendo tratamento, você teve aquela cronicidade por ano, nunca melhorou aquilo, você melhora com a homeopatia? Não, mas é porque você já ia melhorar de qualquer jeito, Letícia. É porque o sol agora, ele está batendo de um jeito diferente ali e foi isso que culminou na melhoria. Não, olha, você tem uma fé muito forte, então... Você sabe por que ele está falando isso, pessoal? Peraí, vamos primeiramente finalizar. E o efeito da fé se soma a outros fatores. Um deles é a mudança comportamental do paciente, que tende a ficar mais consciente durante o tratamento. Meu querido, a sua explicação ela é mais mística que a homeopatia, que você está acusando ela de superstição e misticismo, praticamente. Então, a sua explicação está muito mais supersticiosa. E eu vou te falar o porquê. Porque, agora sim, por que provavelmente ele escreveu isso aqui, pessoal? É porque povoa o imaginário do senso comum que o efeito da homeopatia é suave, é sutil. Então, se é realmente uma cosquinha de bem-estar que eu sinto, essas pessoas definitivamente elas não leram estudo de caso, principalmente desse livro aqui, ó, doença autoimune, proposta de tratamento para doença autoimune. A medicina alopática pendura toalha para esses casos aqui. Provavelmente a pessoa não tem a mínima ideia do que a homeopatia é capaz de curar. Por isso que ela está falando isso aqui, porque pode ser confundido com qualquer bem-estarzinho que você ofere quando começa a tomar um pouco mais de água, quando começa a se exercitar, quando você começa a tomar mais sol, pisar na terra. A pessoa acha que é um efeito bobinho. Claramente a pessoa não tem consciência do que a homeopatia cura. É isso que está sendo mostrado aqui implicitamente. Isso acontece por co-intervenções e efeitos Hawthorne, responsável por várias coincidências: melhorar a alimentação, beber mais água, praticar atividade física, regular o sono, reduzir o consumo de álcool e tabaco. Quando tudo isso muda, como saber que a homeopatia teve algum efeito? Meu querido, às vezes a homeopatia cura sem a pessoa estar fazendo nada disso. Às vezes a pessoa não muda em nada os hábitos. Eu oriento sempre, porque eu tenho compromisso com as pessoas que eu acompanho. Eu quero que elas alcancem as suas melhores versões, respectivas melhores versões. Então, eu oriento uma remodulação completa nos hábitos. Mas eu já conto, acredito que vocês estão bem familiarizados, vocês que acompanham pessoas também, vocês sabem que num primeiro momento é muito difícil a pessoa aderir. Então, assim,
Num primeiro momento, ninguém faz nada que eu peço para fazer, ninguém começa com atividade física, ninguém corrige a alimentação, mas a pessoa ela vai começando a se sentir bem, ela vai se curando a tal ponto que é como se ela recobrasse esperança na vida, ela passa a aderir a todo o resto. Aí sim, ela, só depois que ela adere a tudo isso aqui que você falou, ela melhora a alimentação, bebe mais água, pratica atividade física, mas no primeiro momento a pessoa não adere a nada disso aqui não, só para deixar claro que isso também é fruto do seu desconhecimento acerca de como é que a gente pega, entre aspas, as pessoas no nosso cotidiano clínico. A pessoa está um estrupício, estou falando assim, de fundo de poço. São os casos que eu recebo. Então, não está fazendo nada disso aqui. E só vai fazer depois de muito tempo. Olha só, outro fator difícil de enxergar na prática é a regressão à média. Em condições crônicas, temos altos e baixos. Como a busca por um tratamento sempre coincide com o pior momento, qualquer coisa que seja feita parece que funciona. Quando você já melhoraria de qualquer forma. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, cronicidade. As cronicidades que eu acompanho, meu amigo, elas não têm perspectiva de melhora, não. Muito pelo contrário. Cronicidade, pessoal, tem médico me acompanhando aqui, vocês podem deixar nos comentários. O que a gente mais vê no caso de cronicidade? É a coisa piorando a olhos vistos dia após dia. Não é assim que funciona? Não tem perspectiva de melhora, não. Caso agudo é diferente. Caso agudo, gripe, uma diarreia ali, que você tem uma intoxicação alimentar, se você não faz nada, normalmente melhora. Mas cronicidade, eu vou te falar uma coisa, a perspectiva não é de melhoria, não. Em algum momento a coisa melhorar, a coisa desgringola, ou geralmente o que a gente percebe se mantém. Mais ou menos oscilante, a margem de oscilação ela nem é tão significativa assim, na maioria das vezes. Situação bem similar são doenças autolimitadas, como viroses. O corpo resolve a infecção e seus sintomas por conta própria, os casos agudos, ok, no passar do tempo, mesmo que nada seja feito, de fato. Aqui, a ilusão é acreditar que melhorou por causa da homeopatia, quando na verdade foi a despeito dela. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. Mas isso enfatiza o quanto a pessoa, ela claramente desconhece o impacto curativo da homeopatia. A homeopatia não faz cosquinha no seu psiquismo, ela não faz cosquinha na sua entidade clínica. Ela empreende um processo curativo profundo, um processo curativo palpável, inegável, quando ela é bem indicada. Aí, pessoal, vamos aqui, a gente já vai terminar, mas só vamos aqui a uma outra colocação que eu queria trazer para vocês. Por que algumas pessoas dizem que a homeopatia ou ela não funciona ou ela tem um efeito que é parecido com o efeito da fé, o efeito do placebo, da autossugestionabilidade ou sugestionabilidade externa? Isso acontece, pessoal, levando em consideração que encontrar o simílimo, traduzindo para quem não tem a mínima ideia do que eu estou falando, o simílimo é aquele medicamento que tem mais compatibilidade, que é mais capaz de abarcar todos os sintomas de que aquele doente está padecendo. Dito de outro modo, de uma forma até mais assertiva, o simílimo é aquele medicamento capaz de abarcar o cerne do sofrimento do doente. E claro que a partir do momento que eu cerco esse cerne, existe uma cura integral, ou seja, o que eu quero dizer com integral? De todas as consequências desse cerne, como é o caso ali da insônia. A insônia para a homeopatia, como é que um homeopata com H maiúsculo, pessoal, homeopata que pratica a homeopatia de maneira genuína, até porque existem maus profissionais que fazem uso inadequado de suas ferramentas de trabalho em qualquer área. Isso não é apenas uma prerrogativa, por assim dizer, da homeopatia. A gente vê isso em tudo quanto é canto. Mas a insônia, por exemplo, ela seria tratada por um homeopata com H maiúsculo, homeopata genuíno, legítimo, que tem compromisso com a forma como realmente ela deve ser aplicada. Ele vai tomar a insônia como a pontinha do iceberg. Ele vai entender que a insônia é uma consequência de uma mazela mais profunda. Ele indicando um medicamento que seja, entre aspas, ressonante, eu sei que não é o termo mais adequado, mas estou utilizando um linguajar metafórico aqui, que ele cabe didaticamente aqui. Então, nós teríamos uma probabilidade maior de tratar aquela insônia de forma definitiva, inclusive, que agora a gente está focando no cerne de sofrimento ali do doente. Encontrar esse cerne é o grande desafio e, consequentemente, encontrar um medicamento homeopático que consiga abarcar esse cerne é mais um obstáculo.
seja porque o doente muitas vezes não se abre. Na homeopatia é crucial que a pessoa ela se sinta confortável para falar sobre tudo, basicamente. Para vocês terem uma ideia, uma toma de caso, uma primeira consulta, de novo, com homeopata, com H maiúsculo, alguém que pratica bem ali a homeopatia. Dura 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, dependendo do caso pode durar até mais. Letícia, mas precisa de 3 horas conversando com a pessoa para depois indicar para placebo ali para ela? Mais um dado a ser levado em consideração. Por que eu não simplesmente indico ali qualquer coisa, já que é placebo? Qualquer coisa vai. Não, tem que passar 3 horas ali com a pessoa para indicar, no fim das contas, bolinha de açúcar para ela, gotinhas de água e álcool. Ah, pessoal, me poupe, pelo amor de Deus. Então, esse tempo todo para a gente chegar até o medicamento homeopático mais adequado. Achá-lo é um desafio. E há uma probabilidade relativamente grande do homeopata não encontrar numa primeira consulta esse medicamento mais adequado. Por que eu estou falando que a probabilidade é grande, pessoal? Porque em nenhuma profissão eu acredito que a gente precisa estudar tanto. Todos esses métodos que vêm sendo, métodos novos de homeopatia que vêm sendo desenvolvidos desde a sua gênese ali, desde os primórdios do seu desenvolvimento, todos esses métodos, sobre os quais inclusive eu falo ostensivamente no canal, eles têm como objetivo tornar essa busca pelo simílimo mais assertiva, tornar o caminho de detecção do simílimo mais fácil, tornar o caminho de detecção do simílimo mais sistematizado, de maneira que a gente saiba como procurar o medicamento. Então, são métodos que tendem a depurar a nossa busca. Eles têm essa proposta de refinamento da busca, sofisticação das ferramentas de busca. Então, basicamente, se trata disso. Por que dessa profusão de métodos atualmente? É justamente para facilitar algo que exige do homeopata um esforço hercúleo, encontrar o simílimo. Então, se o homeopata não tem esse compromisso de estudo diligente, ele tem uma alta probabilidade de errar. Se ele não erra, ou seja, elege um medicamento que definitivamente não será ressonante com o doente, se ele não erra, ele, no máximo, ali elege, se ele não é estudioso, ele pode eleger um similar, que é aquele medicamento que, como o próprio nome já diz, ele vai resolver uma fatia ali do problema. Mas muito provavelmente de forma efêmera. Daqui a pouco a pessoa volta com o mesmo problema ou com um problema distinto. A cura ela não é duradoura, tal como preconiza Hahnemann, tal como Hahnemann idealizou. Quando a gente acerta com a homeopatia, deveríamos ter esse efeito, um efeito suave, profundo e duradouro, como nosso mestre já nos havia preconizado no próprio Organon. E por último, pessoal, já estamos finalizando aqui o post, homeopatia embalada, eu voltei aqui sem querer, vamos aqui terminar. Então, veja bem, o fato de homeopata, então no finalzinho aqui, são 10 páginas, estamos na 9ª. O fato da homeopatia não ser superior ao mero placebo não é isenta de problemas, muito pelo contrário. Se a homeopatia funciona, ele colocou entre aspas, pela enganação do efeito placebo, sua promessa é tão real quanto a de qualquer outro medicamento ineficaz. Ele realmente acha, pessoal, que a homeopatia ela traz um efeito suavezinho, desprezível, ao ponto de ser confundido com todos esses exemplos que ele traz aqui. Por que então escolher a homeopatia e não uma glutamina? Uma água com limão, um shot de cúrcuma, um ginkgo biloba, uma coca zero. Garoto do céu, você está totalmente desinformado. Você nunca leu um caso clínico empreendido pelo raciocínio homeopático, onde foi empreendido o raciocínio homeopático e onde a pessoa teve total remissão dos seus sintomas. Você nunca consultou um material desse, senão você não diria uma gafe dessa aqui não. Ou, quem sabe todos, vai que o efeito acumula, né, uma certa ironia aqui, percebe o problema de relativizar uma inutilidade por causa do suposto benefício placebo? Seguindo, mais ou menos na mesma linha, estamos em 2023, vamos lá. Agora, meu querido, você crucificou a sua bendita ciência com uma... Quando a gente tem uma mente que, digamos, ela tem compromisso com a ciência de fato, tem uma lei que eu considero ela áurea dentro do âmbito científico. Nunca generalizamos. A generalização é argumento de quem não tem argumento, que é justamente o que você incorreu aqui. Se o mundo inteiro... Olha só, olha aí a generalização nível. O mundo inteiro e a comunidade científica
reconhece que não existe cabimento da homeopatia, ou seja, ele consultou o mundo inteiro, ele consultou toda a comunidade científica e há uma unanimidade. Todo mundo sabe que a homeopatia não funciona. E apenas homeopatas discordam? Ele tem muita certeza disso. Me parece que alguém não está conseguindo enxergar objetivamente a realidade. Graças a Deus, meu querido, mais que você aparentemente. Ou existe uma grande conspiração global, né? Uma ironia aqui. Essa parte aqui, sim, realmente, em muitos casos eu traria esse arremate aqui, mas não nesse especificamente, meu querido. Então, claramente, eu vou repetir aí para você o conselho do meu mestre, professor Olavo de Carvalho. Então, tal como ele dizia, né, aquilo que eu comentei com vocês no início, se você não passou 5 anos imerso naquilo ali, gente, tanta gente usando esse negócio há tanto tempo, só o tempo já é algo que deveria me fazer refrear os meus passos. Não, gente, tanto tempo esse negócio sobreviveu, aquilo que Hahnemann falou, não, deixa o tempo funcionar, atuar como réu. Atuar como juiz que vai sentenciar o destino aqui da homeopatia. Se ela for uma quimera, ela vai desaparecer. Mas ela sobrevive, ela subsiste apesar das perseguições até hoje. Tantas pessoas já se beneficiaram. Tanta gente elege a homeopatia como uma ferramenta exclusiva terapêutica ali para seus próprios cuidados. Sempre recorre, não recorre a um alopático sequer. E eu simplesmente trazer, assim, eu sou tão reducionista ao ponto de fazer uma colocação dessa, é só isso que eu tenho a dizer, é assim que eu vou concluir esse post. Pelo amor de Deus, realmente, é lamentável, você pagou um baita mico, meu amigo, eu respeito demais o seu trabalho, eu gosto muito do seu trabalho, vou continuar admirando, porque não tem essas imaturidades comigo não, é porque a pessoa pisou na bola uma vez, falou uma coisa que claramente eu não tinha domínio nenhum, que eu vou descartar a grande contribuição que ela deixou na área do conhecimento que ela domina. Então não vou invalidar tudo isso, você faz um excelente trabalho dentro do seu nicho. Agora você cometeu o deslize aqui de falar de coisa que você não sabe. Então depois, meu amigo, olha só, que você passar 5 anos estudando essas obras todas, estudando todos esses autores aí que eu elenquei, só nesse vídeo, provavelmente vai exigir esse tempo, talvez até mais. Aí a gente volta a conversar, aí você pode de novo, aí você tem propriedade para fazer um post desse aqui. E vá se fazer presente no seminário de Schouten, todo ano tem, Shankaran, vai lá, dê uma olhadinha, será que é placebo mesmo? Vai lá, você mesmo olhar, pergunta para os caras, encurrala eles contra a parede, um caso clínico, peça os casos clínicos deles documentados com exames que mostram evoluções objetivas do paciente. Vai lá. Depois de 5 anos, aí, finalmente, você está apto para conversar com a gente a respeito disso. Enquanto isso, não, meu amigo. Enquanto isso, você não tem cacife nenhum para adentrar nesse território, não. E eu vou te dizer o seguinte, muitas pessoas que eu acompanho, eu falei de exames, elas guardam os exames para ter um comparativo do antes e depois da homeopatia. Não há alterações sutis, longe disso. De maneira que é inegável a interferência positiva do tratamento sobre aqueles casos. Remissão de autismo, sabia que a homeopatia já empreendeu a remissão do autismo em várias situações? Você sabia que a homeopatia é capaz disso? Cura do câncer, doenças autoimunes. A homeopatia coleciona casos de sucesso para essas doenças que desafiam a medicina convencional. Se você googla, você consegue encontrar casos documentados com o exame e o escambau. Então é falta de boa vontade. Fuçando aqui na internet, nós encontramos. Não precisa ir muito longe. Para arrematar aqui, pessoal, eu sei que eu já falei demais, toda a aula minha dura pra caramba, né? Então, inclusive, convido algozes aí a darem uma olhada no meu canal. Desde o início do meu canal, eu sou muito conhecida por só fazer vídeo longo. E aí, de novo, né, o mesmo questionamento. Eu falo por horas a fio nesse meu canal sobre placebo, sobre uma coisa que não funciona definitivamente. Outro ponto, que aí a gente finaliza. Eu me orgulho de dizer, pessoal, que a minha reputação enquanto homeopata, ela se pauta na confiança no meu trabalho. Então, como eu cheguei orgulhosamente até o ponto que eu cheguei, em que
Vou falar isso com toda a humildade do mundo, pessoal. Não estou falando isso para me achar, nada disso. Em que eu posso me sentir confortável bastante para me prescindir de divulgação. Eu não preciso divulgar o meu trabalho. E nem quero divulgar, você sabe por quê? Que raramente eu divulgo o meu trabalho. Eu atuo clinicamente como terapeuta homeopata. Por que eu nunca falo nos meus atendimentos? Eu basicamente dou aula, transmito conhecimento. Por que eu não falo que eu atendo também para promover o meu trabalho? Sabe por quê? Porque eu tenho medo de não aguentar a demanda. É essa a questão. E tudo isso, toda essa minha reputação, como disse anteriormente, a agenda cheia, com a graça de Deus, é porque as pessoas confiam no meu trabalho. Meu trabalho ele cresce por indicação. Sou muito agradecida a Deus por isso. Meu trabalho ele cresce no orgânico. Sempre foi assim. Eu já tinha uma agenda considerável antes do YouTube. Continua sendo assim até hoje. O YouTube é basicamente é como eu extravaso aquela minha parte mais idealista, por assim dizer. Mas não é o grosso da minha renda, falando francamente. O grosso está lá nos meus atendimentos. Sinto muito honrada, muito lisonjeada. Eu sou muito agradecida pela confiança que as pessoas depositam em mim e eu sei que isso não é conquistado com enganação, entende? Quando a gente monta uma reputação na mentira, nossa, mas a coisa dissemina que é uma beleza. Quando você pisa na bola, isso dissemina uma velocidade impressionante. E o meu trabalho, ele, como disse, ele cresce no boca a boca, de forma orgânica. Então eu começo atendendo uma pessoa, essa pessoa, normalmente, ela indica o meu trabalho para os familiares. E me orgulho muito em dizer que eu acompanho hoje famílias inteiras, gerações e gerações. O filho vai indicando o pai, que vai indicando o avô. E assim, eu acabei me tornando homeopata de muitas famílias. Com muito orgulho eu digo isso. Aproveito a oportunidade para agradecer. Eu sei que tem muito cliente aí me assistindo. Agradeço muito a confiança de vocês no meu trabalho. Isso não se sustenta à base de enganação. Definitivamente, eu atendo pessoas de tudo quanto é tipo que vocês imaginarem. Tudo quanto é orientação cultural, orientação espiritual, níveis de instrução dos mais diversos. Pessoas muito diferentes entre si. Então, acho importante salientar isso, porque isso já diminui a probabilidade de a gente estar falando de sugestionabilidade, que falar essa palavra rápida é complicado. E, da mesma forma, eu estendo essa colocação para os demais eméritos homeopatas que citei anteriormente, eu os tenho como mestres também. Graças a Deus ainda estão vivos, Schouten, Shankaran, o mestre Vitouka já está bem idoso, já não atua tanto quanto atuava há alguns anos. Ele merece esse descanso. E são pessoas reconhecidas em suas comunidades. São pessoas que também já gozam de uma reputação que ela fala por si mesma. São os resultados que falam por si mesmo. Um vai divulgando e vai falando e assim a confiança é estabelecida e jamais quebrada. Por quê? Porque ela está pautada na verdade. São pais de família, pessoas que não estão para brincadeira não, entendeu? Quando a gente vive de mentira, a gente não consegue construir essa base, definitivamente. Então, apesar de você ter dito implicitamente, mas meio que explicitamente ao mesmo tempo, que o trabalho que eu conduzo aqui é charlatanismo, que eu ganho dinheiro enganando as pessoas, vou te dizer, meu amigo, do jeito que a coisa rolou até aqui, eu posso dizer uma coisa, a uma conclusão eu posso chegar. Tem palhaço aqui não, tem moleque aqui não. Tem uma pessoa muito compromissada com o bem-estar do outro. E eu sou extremamente cética também. Então, assim, confesso que desde que eu comecei a descortinar esse universo das terapias alternativas, eu experimentei muita coisa. E olha, é bem difícil outras ferramentas fazerem algum efeito em mim. Pessoal, falando com muita franqueza, já experimentei muita coisa mesmo. Nada me trouxe esse bem-estar tão palpável quanto a homeopatia. Hoje eu atuo como homeopata, obviamente que eu resolvi muitas questões pessoais com ela, questões assim que me exigiriam anos e anos de terapia para que certas chaves pudessem virar, sem falar de várias mazelas clínicas também. Eu convido os meus alunos, meus colegas a deixar os seus depoimentos aqui de cura abaixo aqui na aba de comentários mesmo. Mas eu, no fim das contas, como é que eu encaro tudo isso? E sugiro que encarem, não da mesma forma, talvez mais ou menos na mesma linha. Quando alguma coisa não funciona, você experimentou, não funcionou,
Bom, ao invés de descartar aquilo, num primeiro momento eu me questiono, será que não está acontecendo com essa ferramenta exatamente o que acontece com a homeopatia até hoje? Da gente ainda não ter uma noção tão precisa acerca de como essa ferramenta funciona, de maneira a garantir que os resultados curativos benéficos sejam mais frequentes e se repitam em mais pessoas. Então, eu não vou especificar para vocês, pessoal, quais foram essas terapias que eu já experimentei, que eu não vi efeito nenhum, porque eu não quero que eu empreenda aqui uma caça às bruxas. Depois tem um tanto de gente perdendo aí, cliente, trabalho, pessoas que estão vivendo dignamente aí com as suas terapias alternativas. Eu não quero incitar nenhuma caça às bruxas aqui, não. Então, não quero incitar a perseguição em cima de pessoas que estão ganhando seu dinheirinho aí dignamente. Então, não é o intuito aqui. Porque é aquilo que eu falei, no caso dessas terapias, que eu já experimentei, que eu não vou falar quais, justamente para não incitar esse processo, eu acredito que ainda não se encontrou a forma correta de usar. Não se encontrou ainda a maneira adequada, a maneira mais excelente de se utilizar aquela ferramenta, de maneira que ela sempre produza os mesmos resultados, em termos de resposta curativa. Meus queridos, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Eu não sei se os carrascos vão assistir esse vídeo, pessoal, não sei se assistirem, não sei se eles terão chegado até aqui, mas mesmo a vocês, eu agradeço aí a audiência de vocês e eu desejo, estou falando sério, eu desejo de coração que vocês leiam todo esse material que eu sugeri a vocês. Falando ainda, né, do professor Olavo, teve uma vez que, quando eu tinha um grupo aberto, o Olavo, é impossível você pensar nele sem automaticamente contextualizá-lo num certo viés político. E na época eu tinha esse grupo aberto e eu tive foi uma ideia muito infeliz. Eu trouxe ali uma citação dele, na verdade foi uma citação, foi um vídeo. E tinha muitas pessoas que tinham uma orientação política oposta a dele. Aí vocês já sabem o que virou. E não consigo ficar calada, né? Eu fui confrontada ali por vários colegas, muita gente saiu do grupo, enfim, mas considero que foi uma limpeza. Teve uma pessoa que eu fiz a seguinte pergunta para ela: nossa, mas você está falando tão mal do professor, quantas obras dele você já leu? Nenhuma e nem vou ler. Eu fiquei, tipo, tá, velho, você odeia o cara e você não sabe exatamente o que ele professa, você não sabe a origem das ideias dele, você nunca leu nada dele. Então, assim, pessoal, é mico, assim, é receita para passar vergonha, falar de coisas que vocês não dominam. Vocês, meus queridos, que foram responsáveis pela elaboração desse post, dominem a homeopatia antes de entrar nesse território. Sigam aí a receita que eu propus a vocês. 5 anos, pelo menos, 5 anos dieta de opinião em relação à homeopatia. 5 anos estudando todo esse material que eu sugeri que vocês consultassem. Aí depois a gente conversa. Certamente vocês voltarão como homeopatas, que vai ser uma maravilha, porque imagine homeopatas com a mente de vocês. Vai ser uma beleza, com a mente investigativa, porque vocês são brilhantes, igual eu falei, na área de vocês. Vocês só fizeram a burrada de se meter em algo que vocês não dominam de jeito nenhum, minimamente. Falaram muita bobagem aqui, como eu expus. Então, pessoal, um forte abraço a vocês. Finalizamos aqui a nossa Maratona Black Friday. Agora vocês já sabem de todas as ofertas e já está em cima da hora. Mas eu sei que é quando os brasileiros se decidem, né? Então, o catálogo completo dos cursos eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Eu vou apontar tudo, pessoal, onde é que está cada uma dessas referências que eu citei para você no decorrer do vídeo. Então, vou falar onde é que está o link de aquisição do combo, de cada um dos aulões avulsos e se você quiser acessar a lista completa, também vou deixar aqui os estudos que eu citei, essa obra que reúne vários estudos, confirmando, trazendo evidências científicas da eficácia da homeopatia. Eu vou assinalar tudo de maneira que vai ficar bem fácil de vocês identificarem tudo aqui eu referenciei no decorrer do vídeo. Tá certo, pessoal? Queridos, então, muitíssimo obrigada por terem me acompanhado nessa maratona. Um forte abraço a todos e até a próxima.